países. E alguns desses países, para tentar minimizar os efeitos da crise, tiveram, por exemplo, a adoção de uma política keynesiana, né? Vamos dizer assim, os governos começaram a injetar recursos na economia para tentar sustentar, né, a sua economia interna. O que, de certa forma, dependendo da maneira como isso acontece, como eu tinha dito anteriormente, pode não dar o resultado esperado. Porque qual é a postura que normalmente o agente econômico tem diante da crise? Ser cauteloso. Então, mesmo que tu me mostre um cenário, né, que me indique uma mudança, num primeiro momento eu vou ser cautelosa e vou evitar consumir e investir, por exemplo. E não estou falando investir no mercado especulativo simplesmente, até mesmo investir na empresa, né? Eu tenho receio de comprar uma máquina nova que não vai me dar o retorno que eu espero. Então a economia se encolhe. Então, de certa maneira, se criou essa bolha. Existe sim uma desconfiança, né, no mercado em relação à capacidade de superar esse movimento, esse momento, mas por outro lado, se sabe que já se teve crises anteriores, né? E como a gente tinha comentado antes, a economia gera uma série de movimentos que elas têm que ser monitoradas. Mas esta, ao contrário, na minha percepção, professor, ao contrário das outras, está se alongando muito mais tempo. Começou em 2008 e até agora se sente o efeito dela. E parece que provavelmente vai demorar muito tempo até que se... Vai justamente porque essa contaminação é muito maior, né? A gente não pode esquecer que as relações internacionais hoje são muito mais abrangentes. Eu vou pegar uma referência, tá? Que inclusive se usou durante um tempo. A quebra da Bolsa de Nova York, em 1929, gerou uma recessão que se estendeu por praticamente toda a década de 30. Então, quer dizer, tu tem um longo período de tempo para recuperar aquilo que a crise de 29 gerou, né? Então, hoje, se tu imaginares que o mundo está globalizado, que a relação entre um país e outro é muito mais estreita, é muito mais fácil essa contaminação, né, do que era em tempos atrás. Então, claro, cada país tem as suas peculiaridades. A crise da Grécia é diferente, por exemplo, da proporção ou da maneira de gerenciar a crise portuguesa, né? Mas é necessário sim que se adote medidas. Tem países que estão numa situação muito mais precária. Vamos pegar um exemplo, tá? O Japão está em fase de crescimento, mas o Japão está se reconstruindo de um tsunami. Então, tu tem um investimento pesado. O Japão há muito tempo estava em recessão. Exatamente. Então, quer dizer, tu tem lá um efeito da natureza, né, que destrói uma região do Japão que precisa ser reconstruída. Isso é investimento, né? Então, claro, foi uma tragédia, foi uma catástrofe, mas nesse momento isso está conseguindo sustentar, digamos assim, né, o investimento, a retomada do crescimento do PIB japonês. Falando em crise, professor, me ocorre o movimento Ocupa Wall Street, né? Não é uma... Do crash de 29, foi uma... Com a quebra da Bolsa, teve todo um realinhamento e os Estados Unidos, com isso, é o país que é hoje, né? Não é uma oportunidade de regular os mercados para que não se faça... deixe os mercados se autorregularem, né, e acontecer os excessos que, por exemplo, foi registrado no documentário Trabalho Interno. O que esse movimento mostra, tá? Que existe um descontentamento por parte da sociedade. E esse descontentamento vem em função de desemprego, né? De fechamento de empresa, capacidade ociosa, queda nas vendas, né? Esses tempos eu estava vendo uma matéria que os grandes magazines americanos estão com uma queda brutal no movimento de venda deles. Então, claro, a sociedade se manifesta. Agora, a questão de ter um controle maior, isso é um processo. O Brasil tem isso, né? Então, eu te diria assim, ó, o risco do Brasil passar por uma crise semelhante à americana em função, né, de uma bolha de especulação é muito menor em função da maneira como nós administramos uma série de variáveis, né? Não que a nossa economia seja melhor ou pior, ou, enfim, é uma condição diferente, né? Por mais que se questione esse controle, né, esse mercado que não é tão livre, digamos assim, como poderia ser, isso de certa forma nos dá uma segurança. Mas aí até resgatando um pouco dessa questão, na década de 80 nós tivemos vários bancos brasileiros quebrando
E esse cenário, essa quebradeira de bancos acabou fazendo com que houvesse uma reação, né? O Banco Central hoje é muito mais rigoroso na sua fiscalização junto às instituições, a própria CVM, né, junto ao funcionamento da Bolsa, se tem um mecanismo, né, de controle, enfim. Então, eu acredito que esse cenário que se criou nos Estados Unidos vai gerar, sim, algum tipo de reação. Não sei se um controle, né? Mas eu acredito que alguma normatização mais eficiente para tentar evitar que esse processo aconteça. Mas o que a gente não pode esquecer é que a economia se renova constantemente, né? E a cada movimento de renovação, tu corre o risco de ter algum tipo de desequilíbrio, né? Surge um novo cenário no mercado, um novo papel, um novo setor produtivo, e essa nova realidade vai ter que ir se adaptando. E às vezes dá margem para alguns movimentos não tão salutares, vamos dizer assim, como o que aconteceu em 2008 e 2009. Professora, falando em Keynes, a política da presidenta Dilma é keynesiana? Eu te diria que o Brasil já há algum tempo, tá, não trabalha com uma política puramente keynesiana, ela é um misto, né? Não se trabalha somente em cima da questão do juro, né, da moeda, do gasto público e da parte tributária. Nós temos um conjunto de coisas. Ela tem sim, tá, muito de keynesiano, mas ela também tem uma composição de outros movimentos, né? A própria questão, por exemplo, desse controle cambial que a gente tem do Banco Central, fazendo intervenções, né? Isso tu sai do livre mercado. E apesar de não parecer, Keynes era um capitalista, né? Keynes não era um economista socialista. Sim. Então a gente tem uma certa intervenção em outras variáveis. Mas se tu pegares, por exemplo, vamos pegar um período recente, né? O próprio Plano Real, lá em 93, 94, quando ele é implementado, ele tem muito da política tradicional, daquilo que está previsto no Manual de Economia, vamos dizer assim, mas ele também traz alguma coisa da heterodoxia, né, da novidade, vamos dizer assim, que é, por exemplo, a criação da URV. E a gente percebe que ao longo dos anos, algumas dessas políticas se mantêm e algumas coisas novas vão sendo agregadas, né? Mas claro, a gente tem um momento que é muito propício, né, para identificar o governo da Dilma, o próprio governo do Lula com a questão keynesiana, que é esse investimento brutal que o setor público está fazendo, né, através de projetos, e a própria questão dos recursos que deveriam estar sendo destinados para eventos como a Copa do Mundo e a própria Olimpíada. Sim, professor, aproveitando, sim, falando da economia brasileira, a curto prazo parece ser muito promissora, mas e a longo prazo? Por exemplo, as escolhas que nós estamos fazendo agora, para a próxima década, quais são as consequências? Quer dizer, vai continuar gerando essa prosperidade ou a senhora vê no horizonte uma estagnação? Primeiro, eu acho que o Brasil precisa aprender a traçar cenários de longo prazo. A gente ainda está muito preso a períodos políticos, períodos eleitorais, e não, né, a visão de longo prazo. E isso é um perigo, tá? É um perigo no seguinte sentido: é necessário que o Brasil invista muito em educação, né? Para a gente capacitar a mão de obra, para a gente desenvolver tecnologia, para a gente ter cientistas, pesquisadores, né, profissionais mais capacitados dentro das empresas para a gestão dessas empresas, e não simplesmente reproduzir aquilo que a gente, né, já sabe como é feito. Então, educação é uma coisa que é extremamente importante que o Brasil invista de forma muito séria, né? Nós não precisamos só de números, de pessoas dentro das instituições, nós precisamos de qualidade dentro desse trabalho que está sendo desenvolvido.